A obesidade infantil não é mais um problema estético que incomoda por causa do bullying dos colegas. O excesso de peso pode provocar vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade e 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. Para falar sobre o tema, conversamos hoje com a doutora Fernanda Ramos de Carvalho Pumputz, que é médica graduada pelo UFMG, pediatra e endocrinologista pediátrica pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Além disso, é preceptora da residência em endocrinologia pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II e atua também no atendimento em consultório a crianças e adolescentes. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa da série Faço Bem. Obrigada, Rita. Bom, para começar, até que ponto a frase "você é o que você come" está correta? Num primeiro olhar para essa frase, ela parece correta, parece que procede. A nossa alimentação impacta muito na nossa saúde, mas ela parece uma frase mais simplista. A gente tem que considerar outras questões quando pensa na relação entre alimentação e a saúde do nosso corpo e nossa saúde mental também. Não é esse raciocínio tão simples de aquilo que você come, é aquilo que você é ou como o seu corpo está, né? Vai depender da frequência desses alimentos, de uma rotina e também de outras questões, como os outros hábitos de vida envolvidos, genética, que tem um papel importante também. A gente tem a obesidade atingindo 40% a 50% dos adultos no mundo hoje. A gente não pode considerar que esse desafio, esse problema, seja por uma falta de disciplina daquele indivíduo, como muitas pessoas costumam encarar. Bom, e obesidade infantil, um tema gravíssimo. E a gente vem com uma pergunta aqui: quais são os maiores inimigos da saúde das crianças, né? E quais alimentos que eles devem ser evitados e quais os mais recomendados para essas crianças? A gente deve evitar o consumo frequente, rotineiro, dos alimentos processados, ultraprocessados, com alto teor de açúcar, de gordura. Esses alimentos são considerados hiperpalatáveis, muito saborosos muitas vezes, fazem parte dos momentos sociais, trazem prazer muitas vezes, né? Nesses alimentos a gente pode tê-los, mas não devem ser a rotina. Por outro lado, aqueles que sim devem ser a nossa rotina, devem ser a base da alimentação, são o que a gente chama de comida de verdade, que é o alimento da forma que ele é encontrado na natureza ou minimamente modificado antes de chegar aí no nosso prato. E já emendando com isso aí, por conta dessa praticidade, as famílias acabam oferecendo lanches rápidos para as crianças, né? Chocolatado, biscoito, recheado, essa coisa toda. Qual é a sua recomendação em geral para esses pais? Esses alimentos, então, não devem ser proibidos. O proibir muitas vezes é pior, fica aquele alimento desejado e, quando possível, a criança recorrer a ele, né? Outra dica aí nessa questão é a gente se programar, pensar o que eu vou mandar preparar de lanche e a gente também conhecer algumas opções saudáveis de lanche. Um sanduíche natural, uma pipoca estourada morango, em casa, uma maçã, frutas, iogurte. Então, a gente tem algumas opções saudáveis que também podem ser rápidas, trazer praticidade para o dia a dia, né? E para as crianças que não se alimentam bem, qual é a dica para os pais que estão tentando introduzir uma alimentação saudável para eles? A primeira é participar do processo. Não dá certo querer que só a criança coma saudável e eles não se envolverem nisso, né? O comer junto em família, a criança vê lá o papai e a mamãe comendo também esses alimentos é um grande incentivo. E também é bem interessante que a criança seja envolvida nas etapas que antecedem o alimento chegar lá no prato. Então a criança pode participar da ida no sacolão ou supermercado, aprender o nome lá dos vegetais, das frutas, participar da escolha deles, participar do preparo deles em casa, higienizar os vegetais. Isso tudo vai diminuindo o estranhamento da criança com aquele alimento que de início ela podia nem saber o nome, aí ela já vai tendo maior proximidade, topando provar e aumentar a chance dela gostar e dele entrar na rotina dela depois, né? Outro ponto importante que eu lembrei também é de a gente não forçar.
Então, o forçar a comer um alimento pode ser traumático, pode fazer ela não querer ele nunca mais. Mais um ponto legal também é trazer a brincadeira, o lúdico por um momento da refeição. Ah, vamos fazer um sanduíche com um bonequinho, aí a gente põe os legumes, fazendo o olhinho, a carinha. Então, o brincar pode facilitar esse processo também. Em relação a crianças com sobrepeso ou obesas, quais são os grandes perigos e o que pode auxiliar a nutrição para combater isto? O sobrepeso e a obesidade, com frequência, caminham com outros problemas, complicações que podem envolver todo o corpo do indivíduo, né? Algumas consequências para a saúde podem vir a curto prazo e outras terem seu risco aumentado no médio e longo prazo, já na idade adulta, né? A hipertensão, o diabetes, as alterações de colesterol e triglicérides, a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, problemas na pele, problemas ortopédicos com sobrecarga de algumas articulações, alteração em alguns dos ossos. Temos também problemas respiratórios que aumentam a frequência, problemas da parte gastrointestinal, problemas psicológicos, também aumento no risco de alguns tipos de câncer. Várias dessas consequências, elas podem estar vistas com maior frequência na idade adulta, mas algumas crianças e adolescentes podem enfrentar alguns desses problemas ainda em idade jovem. Então, alguns hábitos super importantes que impactam também nisso são o sono. A gente deve cuidar do sono, deve ter um sono com uma duração adequada e que não se inicie muito tarde também, ter regularidade no sono. Controlar o tempo de tela, né? Então, a gente tem a sociedade muito sedentária hoje em dia. Até os 2 aninhos a gente recomenda não ter tela. Dos 2 aos 5, limitar até 1 hora e dos 5 até o início da adolescência, até 2 horas por dia. Na adolescência, a gente fala de 3 horas por dia de telas, somando o celular, a TV, computador e o tablet, por exemplo, e os vários momentos do dia, né? Para tirar a tela da criança e adolescente, a gente deve, junto com isso, ajudá-los a encontrar outras atividades, outras formas de investir o tempo divertidas, que tragam aprendizado, socialização. Também a gente incentivar a atividade física. Atividade física é importante todas as fases da vida, desde o bebezinho a gente pode incentivar que ele alcance objetos, se arraste, quando começa a andar que ande, pule, brinque. Então, desde que começa a andar até os 5 aninhos, a gente indica aí umas 3 horas do dia ser de atividade, momentos de se mover mais, brincadeiras mais ativas. Dos 5 até o final da adolescência, a gente recomenda 1 hora por dia de gasto de energia, principalmente atividades moderadas a intensas, aquelas que aceleram o coração, aceleram a respiração e muitas vezes trazer junto desse exercício momentos de diversão, de se socializar, de fazer atividades ao ar livre, que é tão importante também para a saúde física, para a saúde mental. A gente falou que tem crianças que não se alimentam bem, mas tem crianças que se alimentam muito, né? Às vezes até mais que um adulto e também não engordam. E outras que ganham peso com facilidade, né? Essa diferença, ela pode ser atribuída a algum fator genético? A gente tem hoje mais de 300 genes descritos que estão envolvidos na fome, na saciedade, na distribuição de gordura corporal. Isso tem um impacto muito grande. Muitas vezes a gente tem indivíduos com hábitos bem parecidos, um com uma genética que predisponha mais a um acúmulo de peso e outro não. Doutora, muito obrigada. As respostas foram esclarecedoras e deixa a gente reflexivo com a criação dos nossos filhos, de todo o ecossistema que envolve a nossa convivência. Obrigada, Rita, pelo convite. Foi um prazer participar, trazer esse tema que é tão prevalente, né, tão importante aí no nosso dia a dia. Então, obrigada pela oportunidade. E até o próximo episódio da série Faço Bem.